6 horas e 57 minutos, sem nenhum retorno no estúdio, pegou a gente de surpresa aqui. Como eu falei antes do intervalo comercial, eu estou recebendo aqui nos estúdios do Bom Dia Rio Branco o senador Márcio Bittar, do MDB. Bom dia, senador, seja bem-vindo mais uma vez ao Bom Dia Rio Branco. Bom dia, é um prazer estar aqui mais uma vez. Eu queria aproveitar o seu programa para mandar um abraço e um beijo para a Márcia, minha esposa, que está nos assistindo. E esse mês agora de janeiro, poucos dias atrás, dia 27 de janeiro, a gente completou 31 anos de casamento. É uma vida inteira. É uma vida inteira. Eu peço a Deus que me dê vida para fazer pelo menos 60 de casamento e mandar um beijo. E tudo que eu passei na vida, eu devo muito a ela. É o meu porto seguro, é meu anjo da guarda, é quem me levanta quando a gente chega em casa com uma bordoada da vida. É uma mulher forte, enfim, se não fosse ela, eu não tinha o sucesso que tenho. Senador, cumprido o primeiro ano de mandato, recesso parlamentar, iniciado aí o segundo ano. Quais são as perspectivas para esse segundo ano do seu mandato? Quais são as perspectivas para 2020, diante do cenário que o Brasil vinha atravessando, atravessou e chegou até aqui, apesar das dificuldades? Quais são as perspectivas? Tião, a idade, eu estou com 56 anos, então ela vai ensinando, você se acautela mais para certas coisas, né? Concentra. Então, mais do que nunca, veja, cada um tem a sua tarefa, né? O governador, os deputados estaduais, o presidente e tal. Então, eu estou concentrado naquilo que está mais perto de mim, naquilo que eu acho que posso ajudar. Não adianta eu querer me envolver com tudo que é problema, tudo que é assunto e tal. Então, você concentrando, elegendo prioridades e se concentrando, fica mais fácil você dar a sua contribuição ao Estado e ao país. Eu estou satisfeito com o primeiro ano. Eu acabava de dizer para você aqui em off. Graças a Deus, é um trabalho de muitas mãos. A bancada passada colocou 61 milhões para fazer o contorno de Epitaciolândia e Brasileia, mais ou menos 10 quilômetros, e a ponte de 240 metros. E a bancada atual, todos, Petecão, Maílza, os federais. A ponte que o senhor fala é aquela ponte que liga Brasileia e Epitaciolândia? Não. Esse eu estou falando do entorno, do contorno. É uma obra, não é nem... aquela lá é outra obra. Estou falando de 61 milhões, que é o contorno, a pessoa que for, por exemplo, um caminhão que estiver passando para a Bolívia, para o Peru, não precisará mais passar dentro de Epitaciolândia, dentro de Brasileia. Então, a bancada passada fez essa emenda, estava sendo perdido o dinheiro. Na última semana a gente conseguiu, e por isso eu fui lá no DENIT agora agradecer, porque nós conseguimos evitar, e o mês que entra, mais uma vez, o governo vai fazer a licitação, e o general Santos, que é o presidente do DENIT, gravou ao meu lado. Eu fui lá para agradecer, porque é bom você agradecer, eles se empenharam muito. Eu participei disso o ano passado inteiro, eu, minha equipe e tal. Então está garantido os 61 milhões, a obra começa esse ano. Senador, lhe interrompendo, esse recurso poderia ter sido perdido? Poderia. Se virasse o ano e não tivesse sido assinado o documento que foi assinado pelo Guilherme, que é um diretor do DENIT, autorizando o Estado a fazer a licitação, mesmo que a gente sabia naquele momento, o DENIT, o Tiago, que poderia ter que refazer, mas startava o processo. Se isso não acontece, virava o ano, a gente perdia 61 milhões de reais. Então, graças a Deus, está garantido os 61 milhões e essa obra começa esse ano. Então, 2 anos deve ser o prazo para fazer a obra, 3 anos no máximo, serão 61 milhões que circularão no Estado e fazendo uma obra importante. Garantimos o recurso para terminar o serviço da ponte do Rio Madeira. Originalmente, o Adriano, presidente da federação, esteve comigo e uma equipe de empresários no gabinete. Tinha uma rubrica, mas apenas com 1 milhão. O término não era suficiente? Não é suficiente. Chega a quase 23 milhões. Mas aí o governo, eu fui atrás e tal, com a bancada me ajudando. Eles colocaram mais 15, deu 16, e eu fiz uma emenda acatada pelo relator, com apoio do Sérgio Petecão, e aí completou os 22, quase 23 milhões de reais. Então também está garantido que esse ano a gente termina essa obra, que é um sonho de todos nós. Eu estava nessa audiência com o general, porque eles ajudam, na vida é assim, a gente esquece de agradecer. Então eu fui lá para dizer muito obrigado a ele, e ficamos conversando um tempo, né? Ele conhece a Amazônia,
e fomos dizer, eu mesmo dormi, quando criança, a gente saindo daqui de Rio Branco, com meu pai, com a minha mãe, com meus irmãos, chegamos na beira do Abunã e não tinha balsa. Eu não sei se naquela época andava à noite balsa ou se ela estava estragada. Eu era criança, de 10 anos de idade, 11 anos e tal. E eu lembro de dormir lá. Eu dormi na boleia, no piso e tal. Agora, como criança, tudo era festa, tudo era aventura, né? Então, isso todos nós passamos. Então, esse ano, esse pesadelo acaba. Conseguimos também, eu e o Petecão, com o relator do orçamento, o dinheiro para a obra de engenharia, que é o primeiro passo para a continuidade da 364 rumo a Pucallpa. O nosso vice-governador Major Rocha, com o prefeito Edenei Cordeiro e várias lideranças estarão esse final de semana lá em Pucallpa, garantindo a eles que eles façam a parte deles, que nós faremos a nossa. Também o dinheiro para a obra de engenharia da ponte sobre o rio Juruá, lá, que é a mesma continuidade, também está garantido. Conseguimos também um recurso extraordinário para fazer aqui a variante de Chapuri. As pessoas que é outra obra que também tem uma grande importância. Tem grande importância e é um sonho ali daquelas pessoas, né, que foram para ali cheios de esperança, a vontade, o desejo deles, né, que a estrada, quando fosse asfaltada a 317, a ligação com o Chapuri fosse por ali, que era a mais tradicional, a maior, mas fizeram e mais perto também. E fizeram mais perto, quem vai daqui para lá, mais perto. E eles já não acreditavam mais. Eu falei com o Marcinho Miranda, eles chegaram ali, igual chegou meu pai, ele disse assim, Xará, eu estou me beliscando para ver se isso é verdade. Quando eu conversei com ele, ele disse, rapaz, arruma um dinheirinho, porque tem lá 2 pontes, vamos arrumar, a gente ajuda, os fazendeiros, os colonos dão madeira e tal. Eu falei, não, Xará, você não está entendendo. Se a gente conseguir, vai ser o dinheiro para asfaltar esses quilômetros que faltam. São quantos quilômetros? Se eu não me engano, são 8 quilômetros, uma coisa assim. Não. 12 quilômetros, né? São 23 milhões, quer dizer, é para asfaltar. Ele falou, não, e aí ele dizia assim, não, mas e aí se arrumar um bueiro, a gente ajuda? Eu falei, não, Marcinho, eu estou tentando arrumar o dinheiro para asfaltar. Agradeço, ele não vai me ouvir falando isso, mas a gente agradece, Deus está vendo. O Davi Alcolumbre, que foi o padrinho, né, dessa obra. Então, eu acho, sim, que o ano foi bom. Conseguimos as emendas impositivas de bancada. Eu estou animado. Ontem, começa o ano, eu recebo outra notícia boa. Qual? O Rogério Marinho, que é um amigo meu. Eu tive o privilégio de fazer alguns amigos no Congresso Nacional. Que não é comum, porque lá são relações, acaba o mandato, cada um vai para o seu estado. De repente, o sujeito não se elege mais, ou vira prefeito. Mas eu criei alguns amigos. Um deles é o Rogério Marinho, que é do Rio Grande do Norte, que foi o relator da reforma trabalhista na legislatura passada. Ele, até ontem, ele acordou como o secretário da Previdência e do Trabalho. Ele foi o operador diário da reforma da Previdência e ontem ele assumiu o Ministério do Desenvolvimento Regional. Aqueles 5,5 milhões que eu consegui ainda do orçamento passado, que foi liberado o ano passado para fazer o convênio, foi feito o convênio no final do ano passado, que é para começar os trabalhos sobre o Rio Acre, que é uma outra obra imensa, é exatamente no ministério que o Rogério Marinho assumiu ontem. Quer dizer, e ele me retornou uma ligação, então assim, é um ministro amigo, de uma pasta, por exemplo, há 5 meses, uns meses atrás, a minha equipe lá no gabinete me ligou animada, com orgulho, de que foi? Ô, senador, o documento da Secretaria Nacional de Recursos Hídricos, então o governo, eles incorporaram o projeto do Rio Acre. Quer dizer, o que fazer para conter os danos, tanto da alagação quanto da seca. Então, não é mais uma ideia nossa, minha. Quer dizer, o governo, a Secretaria Nacional de Recursos Hídricos, incorporou como sendo sua. E agora, essa Secretaria Nacional de Recursos Hídricos, ela é uma secretaria desse ministério que o meu amigo Rogério Marinho, muito preparado, tem uma amizade total com o ministro da Economia, Paulo Guedes. Então, vai ser um local que nós, acrianos, teremos como um grande apoio em Brasília para realizar também essa obra monumental. Fora isso, o governo federal todo comprou a ideia da ligação nossa com o Peru através do Juruá. O ministro Paulo Guedes, numa audiência com o governador Gladson, na presença de todo mundo, nós tínhamos almoçado 2 dias antes. Eu passei quase 1 hora, sem exagero, falando com ele sobre a Amazônia e sobre a importância
dessa obra, que nós não temos futuro se isso não acontecer. Agora, essa obra tem gerado bastante polêmica, né? Tem. O senhor apresentou aí o PL 6024, não é isso? Mara Rocha. A Mara Rocha, perdão. E aí ele tem alguns pontos meio polêmicos. Por exemplo, tem a questão da revisão territorial de algumas áreas específicas da Reserva Chico Mendes em alguns municípios. Trata também a respeito de transformar o Parque Nacional da Serra do Divisor em uma área de proteção ambiental. Aí eu lhe pergunto, qual a necessidade de transformar o Parque Nacional da Serra do Divisor em um APP? Vamos lá. E peço a Deus que me dê lucidez para a gente aproveitar bem. E outra coisa, aproveitar isso bem não é um pensamento agora quando o senhor é senador. Não. É algo que o senhor defende ao longo da sua vida inteira, praticamente. Há né? décadas, Mas peço a Deus que me dê lucidez, mas primeiro não posso esquecer. Até porque seria uma grande justiça. Eu quero aqui agradecer o ministro Ricardo Salles, que está cumprindo a promessa que nos fez, quarta-feira, anteontem, e parabenizar o Israel Milani, que é um jovem que tem a minha admiração, trabalhador, bom pai de família, bom filho, que é o secretário estadual de Meio Ambiente, colocou toda a equipe possível que ele tem. Então, quero agradecer e reconhecer o empenho dele, que é o filho da deputada Wanda Milani, o Tião Fonseca, que é o presidente do Sindicato dos Engenheiros, e toda a equipe do governo estadual. Nós entregamos, no ato solene, na quarta-feira, o projeto de recuperação do Igarapé São Francisco. Outra obra gigantesca. Outra obra gigantesca, isso vai mudar a nossa cidade. Mas que precisa ter apoio da comunidade também, porque não adianta fazer uma obra dessa e o pessoal continuar jogando tudo lá dentro. O projeto, inclusive, prevê isso. O projeto chegou a quase 200 milhões de reais. Nós vamos dar vida nova. E não seria, se a equipe do Israel, a turma dele, o empenho do Tião, do governo, não tivesse acontecido, nós não teríamos entregue na quarta-feira o projeto, uma solenidade do Ministério do Meio Ambiente. Então, é uma coisa que eu não poderia esquecer. Tião, com relação a esses dois assuntos, vamos lá. O Acre que nós herdamos tem mais de 80 mil famílias dependentes do Bolsa Família. Isso não é um bom sinal. Isso é claramente um sinal de empobrecimento. Pessoas que não têm emprego, que não têm uma renda própria digna, precisam recorrer ao governo para uma Bolsa Família, dar o que comer para os seus filhos. Se eu não me engano, 88 mil famílias, num estado que tem 800 e poucos mil habitantes. Somos um dos estados mais perigosos de se viver do Brasil. Esse é o Acre que nós herdamos. Bom, você tem Aí no que o PL mudaria essa realidade? Então, você tem uma série de ações em conjunto para que a segurança seja devolvida e a economia seja restabelecida. No caso da economia, vamos lá. Claramente assim, o que eu venho dizendo há décadas é que da maneira como está o Acre e a Amazônia, nós eternizaremos essa região, como hoje é, a região mais pobre do país. Então, esse é o retrato. Nós temos um estado, e a região norte, mais violenta do país, a região mais violenta do Brasil é a região norte. A região mais pobre do Brasil é a nossa região norte. Pois bem, é a herança que nós recebemos. Bom, eu proponho que nós flexibilizemos as leis ambientais. Então, exemplo, Reserva Chico Mendes. Mais ou menos, do Rio até a BR-364, é uma área riquíssima, plana, boa para a produção, boa para nós podermos plantar, gerar riqueza, mas não pode. Porque se criou uma reserva em que as pessoas são obrigadas a ter que viver do extrativismo que está falido. Deixa eu só concluir o raciocínio. Então, se depender de mim, essa parte da reserva Chico Mendes deixaria de ser reserva extrativista para que nós possamos produzir nessa área. Veja, Tião, o ex-senador Jorge Viana dizia exatamente o que eu estou dizendo agora. Ele dizia, eu me lembro como se fosse hoje, o zoneamento ecológico vai determinar áreas de intocabilidade total, mas vai
identificar áreas no Acre para que você tenha até 100%, preservando as APPs, beira de igarapé e tal, que possa ser entregue à produção. Ora, se uma região como essa, que está na beira do asfalto, que é plana e que já tinha gente vivendo de agricultura, não puder ser entregue à produção, que as pessoas que estejam lá dentro possam plantar, colher e nós as incentivemos, nós vamos gerar riqueza aonde? Serra do Divisor. Quer dizer que nós vamos fazer uma estrada lá dentro. Hoje, se você descobrir, confirmar que tem pedra, que tem uma pedreira lá, que o Acre não tem em lugar nenhum. A gente compra pedra de Rondônia caríssima. Bom, hoje, se nós confirmarmos que tem uma pedreira na Serra do Divisor... Não pode retirar. E a troco de quê? A troco de quê? Então, eu, Márcio Bittar, venho dizendo, em termos práticos, vamos fazer o asfalto. Porque se não fizer o asfalto, nós não temos saída. Porque se produzir no Acre, para atravessar o Acre inteiro, Rondônia, para vender para o Sul, o quê? Então quer dizer assim... Então vamos lá, vamos peraí, porque muito se fala assim, não, a proposta do senador é acabar, é devastar, é extinguir, vamos dizer assim, a Serra do Divisor. A sua proposta é apenas deixar brechas, vamos dizer assim, se houver algum material, alguma matéria para ser explorada, que haja a possibilidade dessa exploração, seria isso? Voltando ao exemplo concreto, faz a estrada, porque se não fizer, porque o nosso futuro é por ali, pelo Juruá, onde a cordilheira tem 2.000 metros de altura, então, e nós temos que escoar o que produzir. Então, a estrada tem que ser feita. Mas se faz a estrada e não pode meter a mão em nada, não pode fazer nada dos lados, tanto o direito quanto o esquerdo, você vai viver de quê? Então, concretamente, suponha que a gente confirme uma pedreira lá dentro da Serra do Divisor. E não podemos mexer. Quer dizer que a gente pode comprar pedra de Rondônia, que custa caríssimo e que a gente não consegue, não tem dinheiro para isso. E não poderíamos tirar a pedreira da reserva? Então, a proposta concreta que eu venho dizendo há décadas é que, mudando a categoria da reserva, se você descobrir que há uma pedreira ou que tem petróleo, você tem a possibilidade, não é que se tem já está liberado, não. Você passa a ter, porque hoje é proibido. Você passaria, o Estado passaria a ter a possibilidade de apresentar um projeto para ser aprovado ou não no meio ambiente, né? Mas teria a chance, e as pessoas que são contra não querem que nós tenhamos sequer a chance de, em descobrindo riqueza que faz falta ao Acre, nós possamos ter a hipótese de apresentar um projeto, o Estado, né, pedindo para liberar aquela área para produção. Bom, então, o Estado que deixou para nós como herança 88 mil famílias, no Estado que tem 800 e poucas mil habitantes, na Bolsa Família, a região mais pobre do Brasil e mais violenta, eu estou propondo coisas concretas para ajudar a tirar a região do ranking de mais pobre do país. Eu não tenho outra proposta. E para mim, as pessoas que se colocam contra essas possibilidades, elas estão conscientemente ou não decretando, carimbando na nossa testa o selo de eternamente pobres. Não tem como sair. Nós, seres humanos, criados à imagem e semelhança de Deus, não temos outra maneira de gerar prosperidade que não seja utilizando, em algum grau, os recursos naturais. É assim que faz a Alemanha. É assim que faz a Noruega. A Noruega, que banca aqui pessoas e ONGs, no que eu chamo de crime de lesa pátria, vive de quê? De petróleo e gás. Senador, agora quando o senhor falou lá da questão da reserva Chico Mendes, ao longo das BRs e tal, aí o senhor fala em gerar riqueza, produzir. O senhor fala realmente da produção de grãos em si? Ou o senhor fala, por exemplo, da questão da pecuária? Tudo. Não tenho preconceito a nada. Eu amo mesmo, é a minha mulher, meus filhos. Eu tenho paixão por vaca, por bezerro, por porco, por galinha. Não interessa. Deixa os técnicos e deixa o homem ver qual é a produção. Vai depender de estudos, o que o Peru precisa, o que nós, juntos com o Peru, podemos vender para a Ásia. A estrada que pode nos ligar ao Oceano Pacífico, através do Peru, pelo Juruá, nos colocará na porta mais perto do Brasil inteiro
da costa norte-americana mais rica, que é a Califórnia, que sozinha tem o PIB do Brasil, na costa asiática e na boca do continente australiano. Hoje, inclusive... Então, seja gado, seja o que for, arroz, milho, feijão... Hoje, inclusive, quem mora dentro da reserva Chico Mendes, ele tem um limite, né, de quantidade de cabeças de gado que ele pode ter. Sabe o que eu falo, Tião, para quem fica idealizando a reserva? Vai morar lá. Vai morar lá. O jornalista do Globo me ligou, senador, vocês estão... E eu quero aqui parabenizar a coragem da Mara. Porque é preciso ter coragem e amar de verdade o Acre e estar de fato preocupado em enfrentar os dois maiores problemas que nós temos, repito, que é a miséria, falta de emprego e a violência, para ter a coragem de apresentar um debate como esse. Aí eu disse para o jornalista do Globo, que me ligou, perguntando, mas o senhor apoia? Eu digo, lógico, eu falo isso há 30 anos. Aí eu disse para ele assim, fala o seguinte, quantos anos você tem? Ele disse, 35. Eu digo, olha, você é um jovem, vou te propor uma experiência que você, se viver 100 anos, nunca esquecerá. Você pode nunca mais querer voltar, mas você, enquanto tiver memória, você se lembrará. Peça ao seu chefe que te libere, já estava começando a chover de novo, era lá para fim de outubro, novembro e tal. Vá passar esse período de chuva na reserva Chico Mendes. Faça para o jornal O Globo um documentário. Aí eu falei para ele assim, vocês têm ideia, a partir de agora que voltou a chover, de como os meninos e meninas da reserva Chico Mendes fazem para chegar numa escola? Não, ele disse para mim, não tem. Elas andam a pé. Às vezes 5 horas para chegar numa escola, descalça. É essa a vida que vocês aí do Sul querem que os acrianos tenham como pagamento por serviços ambientais? Você tem uma ideia de como é que a professora faz para chegar na escola? Na época agora da chuva? Vai lá documentar. E como é que faz para levar a merenda para a sala de aula, para a escola, que não tem estrada? Leve isso para o posto de saúde. Você faz, eu falando para o jornalista do Globo, você faz ideia de como é que se faz o Estado para fazer chegar um remédio no posto de saúde? E o que eu te falei da escola vale para a saúde. Uma mãe que tem que ir num posto de saúde, lá dentro da reserva Chico Mendes, vai ter que andar horas a pé. E talvez pode chegar no posto de saúde e não ter o remédio, porque não teve nem como chegar o remédio. É essa a vida que vocês querem que nós, da Amazônia, continuemos a ter? Aí eu te pergunto, Tião, essa turma que defende o extrativismo, vamos pegar coquinho, por que não tem membros das suas famílias morando lá dentro? Porque se isso fosse rentável, quando você tem na família um grande jornalista, um grande advogado, é natural, não é obrigado, mas é natural que na família outros sigam o exemplo do tio, um grande jurista, na televisão, atores, né, muitas vezes tem família e tal. Por que nenhum membro das famílias que governaram o Acre, 20 anos, dos militantes das ONGs ambientalistas, se isso é tão bom para os outros, por que não tem parte deles próprios morando dentro da selva? Vá lá morar na reserva Chico Mendes. É a pergunta que fica. Senador, o senhor permanece aqui, nós vamos fazer um rápido intervalo comercial, eu volto já com o terceiro bloco e continua a conversa com o senador Márcio Bittar, do MDB. A gente volta já.